Olá, internet, como vocês estão? Espero que muito bem. Eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema que por muito tempo me incomodou muito e talvez incomode alguns de vocês também, que é: será que eu vou viver realmente o que Deus tem colocado de potencial em mim? A gente começa a olhar para as pessoas ao nosso redor e ver tantas pessoas que receberam palavras, promessas, chamados, viveram auges, talvez ministeriais, mas nunca viveram aquilo que o coração delas queimava por viver e que recebiam palavras para viver. E foi passando o tempo, elas foram envelhecendo, foram se acomodando e isso nunca aconteceu. E eu sempre fiquei com esse incômodo de, cara, como é que faz para eu não ser uma eterna promessa? Ele era uma promessa, Deus ia usar muito ele, mas daí não usou, né? Entendeu? Se você já sentiu isso ou até sente isso ainda, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Samuel. Os livros de Samuel são muito bons por causa que eles falam muito sobre posicionamento. Nesses livros, Deus ele age com muita prontidão às consequências das ações. Por exemplo, alguém faz uma coisa ruim já recebe já na cara depois. Quem faz algo bom já recebe a bênção logo depois. É muito instantâneo, assim, então a gente consegue perceber muito do que Deus pensa das coisas, como ele se relaciona com o povo dele. Desde o início, lá quando Ana faz uma ação, Deus se agrada e dá a ela um bebê. Depois tem ali os filhos de Eli, como eles são terríveis, e Eli realmente tá nem aí pra eles, e daí todos morrem e sofrem as consequências. E vai seguindo até Davi. E isso é muito vívido. Além de ser divertido, a gente consegue aprender muito sobre o que Deus pensa sobre as nossas ações ou sobre nossa intenção de coração. Eu quero falar de um cara específico que muitas vezes nós vemos como vilão, mas ele foi um potencial gigantesco de ser um grande herói. Ele foi nada menos do que o primeiro rei de Israel, estou falando de Saul. Saul era um grande potencial e se tornou uma eterna promessa. Se você não sabe, ele era para ser o detentor da promessa original, que foi feita para Davi, de que de geração em geração um descendente dele estaria no trono. Mas uma situação específica fez com que isso mudasse drasticamente, e é sobre isso que eu quero falar com você, porque você, assim como eu, não quer perder a oportunidade de tornar realidade aquilo que Deus quer fazer em nós, certo? O que eu quero falar com você está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 10, 11 e 12. O que precede esse capítulo é que os filisteus eram muito mais fortes que os israelitas naquela época, e eles tinham feito naquele momento uma emboscada muito grande para o exército de Israel. Então eles estavam com muito medo porque eles realmente achavam que já tinha acabado, eles iam morrer. Então o exército estava morrendo de medo. Só que eles queriam buscar o Senhor, então, para ter essa segurança. O Senhor dos exércitos lá, que tirou o povo de Israel do Egito, está com a gente, então eu não tenho o que temer. Só que Samuel falou: irmão, eu vou chegar em 7 dias. Então segura a onda. Foram passando 7 dias, eles escondidos ainda com muito medo, começaram a abandonar o barco. Saul viu então que o exército começou a sair e ele teve uma excelente ideia. Ele pensou assim: cara, eles estão esperando que Deus esteja conosco para que eles tenham coragem. Então eu mesmo vou fazer o holocausto. Tá tudo aqui, tudo que precisa pro holocausto tá aqui, então já vou fazer do meu jeito aqui. Eles vão ter coragem e fechou todos. Só que ele não podia fazer isso. Isso era tarefa exclusiva do sacerdote, e não qualquer sacerdote, mas de Samuel naquele momento. Ele antecipou as coisas para que ele não colocasse em risco talvez aquilo que ele vê como potencial dele, que era continuar reinando. Ele pensou: nós vamos morrer, então eu vou fazer o que tiver na minha mão para fazer para eu não morrer. Azar que Samuel falou, eu vou fazer. E ele fez. Só que a Bíblia diz que logo depois que ele finaliza, Samuel chega. E é isso que eu quero falar com vocês nesse versículo de hoje. Versículo 10. Mal havia acabado de oferecer o holocausto. Samuel chegou. E Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: que fizeste? Saul respondeu: vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente. Não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora o teu reino não subsistirá. Cara, isso aqui é uma ducha de água fria, porque Saul era uma promessa maravilhosa. O cara era bonitão, forte, já tinha se tornado rei, sido aceito por todo o povo, ele tinha ganhado algumas guerras. O potencial de ser um reinado eterno, ele era o primeiro rei desse povo, do Senhor dos Exércitos. Mas no dia que ele seria confirmado, ele decidiu fazer algo que não agradava ao Senhor, porque ele teve medo, porque ele quis fazer do seu jeito, com medo de perder aquilo que ele tinha recebido.
Não foi ele quem se tornou rei, porque ele quis. Tanto que quando ele foi chamado para ser rei, ele mesmo falou, não sou eu da tribo de Benjamim, que é a menor. Como eu poderia reinar? Mas Deus escolheu ele, Deus chamou ele, Deus colocou ele naquela posição. Mas quando ele estava lá, ele quis garantir essa posição com as próprias mãos e fez algo que era terrível aos olhos do Senhor. E eu vou te falar, quantas vezes nós estamos vivendo e Deus vai nos usando em alguma área. E a gente vai sentindo, caraca, olha só o que Deus pode fazer. E daí as pessoas começam a perceber isso em ti, na tua vida, porque tu começa a buscar o Senhor e o Senhor começa a se mover. E daí você fica percebendo, cara, Deus está fazendo. Só que tem circunstâncias que parece que não está funcionando mais. O exército está te abandonando, as pessoas que estão contigo estão te abandonando, as coisas não estão funcionando mais direito. Parece que aquilo tudo que tu conquistou talvez está indo por água abaixo. Então tu talvez tenta utilizar de coisas que tu tem na mão. Tu esquece que o Senhor está vindo e que é uma promessa de que Ele vai realizar. Quem é responsável por realizar aquilo que é uma promessa na tua vida é o Senhor. Você só tem que permanecer. Quando eu falo você, eu digo nós, né? Porque eu também tenho que permanecer. Então, a gente tem que permanecer crendo, cara. Samuel tá vindo, mano. Samuel ali era como uma provisão do Senhor. Ele estava carregando a confirmação de gerações e gerações do reinado de Saul. Ali era o momento que a promessa, que o potencial ia virar realidade. E naquele momento, Saul não aguentou e quis resolver por si mesmo para se garantir. Para a gente ver o potencial que Deus colocou em nós, nós precisamos confiar nele e não tentar antecipar ou dar um jeitinho para que as coisas aconteçam. Para de tentar pensar em gatilhos, em situações e tal, e como tu vai fazer. Deus dá ideia, Deus dá sabedoria, Deus dá provisão, mas Ele que confirma, Ele que vem fazer, e às vezes parece que as coisas estão tudo errado e você tem que, cara, só permanecer crendo. O crente não pode se desesperar. O que vai garantir que a gente viva o que Deus tem é estar sempre pronto. Pode estar cansado, mas vai estar pronto. Pode estar triste, mas vai estar pronto. Pode estar feliz, mas vai estar pronto. Pode estar com raiva, mas vai estar pronto. Estar sempre encontrado fiel, mano. A pior coisa que tem é tu encontrar boas coisas pra fazer, mas são boas coisas que não são as que Deus quer que tu faça. Talvez tu está muito atarefado fazendo aquilo que tu acha que é o que está confirmando teu ministério, quando na verdade aquilo está atrapalhando de que Deus venha e efetue como realidade aquilo que é promessa para sua vida. Saul foi uma grande decepção, porque o próprio Deus estava disposto a derramar sobre ele a promessa maravilhosa que ele fez sobre Davi, que foi segundo o seu coração. Como eu falei, o livro de Samuel ele nos ensina muito sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. E nesse momento, Saul nos revela que nós podemos sim ser uma eterna promessa, se nós estivermos agarrados mais à promessa do que no Deus que a fez em nós, do que no Deus que nos colocou o potencial para realizar. Então o que eu quero dizer para você é, cara, permaneça fiel. Se eu fosse orar por alguma coisa, seria por discernimento. Nunca deixe de colocar energia nas coisas de Deus, mas coloque naquilo que é para você colocar. Eu tô sempre entregando com intensidade ao Senhor, só que eu tenho que ter discernimento para entregar com intensidade no lugar certo, porque senão eu só vou ter enfado e canseira. Então não queira fazer holocaustos aí, mano. Não queira fazer do seu jeito, não queira fazer algo que pareça bonito para convencer as pessoas, usando métodos para que as pessoas venham acreditar em ti, porque o exército estava acreditando em Saul. E outras pessoas vão acreditar nas mandinguinhas que tu vai fazer aí. Fingir que tá fazendo de tal jeito, parecer que tá fazendo algo, fingir que tá sendo algo pra provar alguma coisa para outras pessoas. Para, mano. Só senta e espera. Permanece escondido se for para ficar escondido dos filisteus. Porque Samuel tá chegando, porque o Senhor tá vindo com a promessa. Então vamos dar ali. Seguimos firmes e fortes. É nóis, boa semana a todos. Valeu, falou!